Às vezes a gente aborda algumas questões que não interferem em nada em nossa salvação, mas serve para aumentar o nosso conhecimento. Porém, existem algumas pessoas, alguns mal educados, que entram no canal e, em vez de orientar o irmão, já que ele acha que ele está errado, começa a fazer um monte de acusação, como filho do diabo, está torcendo a Bíblia e outras coisas mais que eu não gosto nem de repetir. Fazendo o trabalho do diabo, porque o usador é o diabo, né? Aquele que realmente quer orientar o irmão, ele apresenta os fundamentos. Então, em vez de falar um monte de besteira, deveriam pegar o texto, né? Já que o vídeo vou fazer agora sobre o inferno, as questões que esse moço levantou é sobre o inferno, né? Porque ele acredita que alguém morreu, tem que estar queimando lá, né? Ou se for de Deus, tem que estar já no paraíso. Então pegar as questões onde fala que os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco jamais terão recompensa. Mas se alguém está queimando, está tendo recompensa, amado. E se alguém morreu e está no mesmo dia com Cristo no paraíso, opa, aí que está tendo recompensa mesmo. Aí que está tendo recompensa. E Cristo vai ter que abandonar, né, o posto de sacerdote, de intercessor do Pai, para estar no paraíso. Não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Deveriam pegar os textos onde fala que sai o Espírito no mesmo dia, até seu pensamento perece. Mas eles pegam a passagem lá, a parábola do rico e de Lázaro, que é uma parábola, não é algo que ocorreu. Existem alguns exemplos ali, veja o vídeo, o link abaixo, que eu acabo falando desse assunto em outro vídeo, que ela se contradiz no literal com todo o conceito bíblico sobre o assunto, porque ali é uma parábola. Mas como interessa para as pessoas, então vamos focalizar no faz de conta, um exemplo, não numa história real, não nos ensinamentos reais. Você presta atenção que esse reinado, literalmente falando, inferno, foi criado na época medieval pela Igreja Católica para assustar o povo, a exemplo do dízimo, né? Terrorismo psicológico. Porque o diabo, quando ele foi ter com Deus, no livro de Jó, fala que ele vinha de rodear a terra e passear por ela. No livro do Apocalipse fala que o trono de Satanás estava lá em Sardes, ou seja, na terra. O Pedro mandou ter cuidado porque ele anda ao nosso derredor, né, procurando a quem possa tragar. Na batalha do diabo e seus anjos, o diabo e seus anjos com o arcanjo Miguel e seus anjos, fazendo uma alusão à rebelião dele, no tempo passado, fala que não mais prevaleceu o seu lugar no céu. Então ele foi precipitado aonde, meu irmão? Na terra. Leia. Não existe esse negócio de inferno. O inferno tem alguns conceitos na Bíblia. Escuridão, reinado de trevas, sepultura. Um exemplo bom sobre isso é Jonas. Jonas, em algumas traduções da Bíblia, fala que do ventre do inferno clamei ao Senhor e ele me ouviu. E Jonas não estava morto e nem estava queimando de forma nenhuma. Então temos que entender esses conceitos, mas as pessoas não querem entender isso. Não, irmão, mas Jesus prometeu ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é bem assim. Eu vi alguns estudiosos falarem, eu concordo com ele, é um erro, entre ponto e vírgula. Na verdade, Jesus falou, em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então o Senhor estava fazendo uma promessa naquele dia. E se você não concorda, você tem que agora explicar porque quando ele ressuscitou e foram tocar nele, ele falou, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai. Então Jesus mentiu quando ele falou que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele falou que passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então de forma nenhuma o Senhor Jesus, nosso Salvador, ele falou que estaria no mesmo dia, porque seria contra tudo que está escrito no Velho Testamento sobre o assunto e no Novo. Lázaro morreu, passou 4 dias e 3 noites. Você consegue ver Lázaro contar alguma coisa do que viu lá? A filha de Jairo, Dorcas, o filho da ovelha de Naim. Paulo ressuscitou também um moço que caiu em meio à pregação dele. Então ninguém conta nada. Hoje em dia a gente vê cada testemunho absurdo, né? Cada testemunho estranho, esquisito de alguém que foi no inferno. Eu vi uns falarem que viu lá as irmãs que cortaram a ponta dos cabelos.
Vi outros que falaram que viu as irmãs que usavam brinco, que usavam enfeites. Então deve ter visto Esther, né? Porque Esther também usava isso, né? Deve ter visto nossa irmã Estela. Então as pessoas pegam isso para se fundamentar e não olham as lacunas que existem a respeito destas questões. Outro texto que eles usam para fundamentar isso é que Jesus, né, tomou a chave da morte e do inferno. Mas isso é um conceito espiritual, irmão. Não está dizendo que ele foi num reinado que não existe e tomou uma chave, literalmente falando. Porque as pessoas morriam antes da morte de Cristo. Você pode ver mesmo no Novo Testamento. E morrem depois da mesma forma. Então o que ele está dizendo ali é que mesma coisa que ele repetiu quando ele ressuscitou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja que ele não falou no céu, na terra e no inferno. Não foi isso que ele falou. Então ele está dizendo ali que ele tem poder até sobre o reinado das trevas, até sobre a morte. Aquele que crê nele está livre do reinado de trevas, desse inferno, e também daquele inferno, porque quando ele se refere que queimará no fogo do inferno, está fazendo uma alusão ao lago de fogo e enxofre que vai haver naquele dia. Veja que só os que sofrem a segunda morte vão ser lançados lá, depois de julgamento, mas as pessoas lançam hoje, né? Pessoas são muito maus. Então está fazendo uma alusão a isso. Então todo aquele que o aceitar está livre desse reinado de trevas e dessa morte. Então foi tomado o poder. Não, irmão, mas foi literalmente falando. Foi? Tá. Vamos pintar aqui um cenário bem interessante. Porque eu vi um pastor falando que foi lá e viu uma reunião, o diabo maquinando para destruir os crentes, os escolhidos. Lembre-se que quem tem a chave é Jesus. O diabo tem um reinado lá embaixo, né? E quem tem a chave é Jesus. Aí vai lá, o diabo subiu. Ô Jesus, Salvador, empresta a chave aí que a gente vai ter uma reunião lá embaixo. Tu tomou a chave, né? Agora tem que te incomodar. Mas Satanás, tu vai fazer o quê? Não, é que a gente vai fazer a reunião lá para destruir os escolhidos, então nós precisamos da chave. Tá lá. Pode ir, depois me devolve, tá? Então, é desse jeito. Então não tem sentido esse tipo de coisa. Mas, irmão, João viu as almas debaixo do trono de Deus. Agora você me deixou na dúvida. Estão no paraíso ou debaixo do trono de Deus? Símbolos, irmãos. Está dizendo que aqueles que morreram em testemunho da palavra estão embaixo do poder de Deus. Trono é poderio. E do Senhor é a vingança, é Ele que vai vingar essas pessoas. Está escrito essas coisas. Eu falei para um irmãozinho que, olha, irmão, está escrito dessa forma: o pó volte o pó, como Deus fez, né? Algo nesse termo, e o Espírito volte a Deus. Veja, o assim como, da mesma forma. Como foi que Deus fez o homem? Do pó, do barro. E como foi que Deus deu o Espírito do fôlego de vida? Soprando em suas narinas. Saiu de onde esse fôlego de vida? De Deus. Então, assim como o pó volta o pó da mesma forma, o fôlego de vida, o Espírito volta a Deus. Não vai para o inferno, para o paraíso. As pessoas apenas dormem. Veja o link desse outro vídeo que mostra muitos textos sobre isso. Todos apenas dormem, sendo bom ou sendo mal, o fôlego de vida volta a Deus. O irmão falou, volta a Deus, mas Deus pode manda para onde quiser. As pessoas não se conformam, eles não têm o prazer de dizer que o Senhor um dia vai julgá-los. Eles querem fazer o julgamento agora. Então, volta para Deus, Deus joga lá o sopro de vida lá no inferno, para queimar. Você consegue ver algum apóstolo testemunhando que foi ao inferno, meu irmão? Consegue ver algum apóstolo com o nome de Deus, olha, eu fui ao inferno e vi isso? Não. Isso não existe em momento algum. Então as pessoas pegam isso, assim como foi no passado, né, para assustar o povo. Agora acho que alguns por maldade, outros por inocência, falam esse tipo de coisa. Não, irmão, mas a gente vê testemunho. Amado, se a nossa fé fosse basear em testemunho, então temos que dar crédito aos espíritas. Porque nessas mesas eu conheço pessoas que ouviam a voz do ente querido. Conheço pessoas que viam o ente querido falando com ele. E agora, meu irmão? Então temos que dar crédito aos espíritas, que os mortos estão por aqui.
Porque pela fé nós acreditamos que não é o parente. Mas por provas, eles têm mais prova que nós. Esse ente viu o moço. Então, amado, nossa fé não pode se basear em testemunho, mas sim no que está escrito. Então, meu irmão, o diabo, na batalha do arcanjo, como já citei, do arcanjo com ele foi precipitado na terra. Não existe dizendo que foi para o inferno, coisa parecida. Quando Jesus fala, é no sentido espiritual que dá para entender se a pessoa realmente quiser ver. Fique na paz e veja a outra parte do vídeo para que você entenda melhor.